Olá, meus amigos, meu nome é Jimmy Davis, eu sou advogado criminalista e vamos tratar agora de um tema muito interessante relativo ao crime de roubo, que será julgado pelo STJ sob os ritos do repetitivo, do recurso repetitivo. O número do recurso especial que será julgado sob o rito dos repetitivos é 1994182 do Rio de Janeiro. E a hipótese é a seguinte: veja, se o agente é condenado pelo crime de roubo ao utilizar-se de um simulacro de arma de fogo, sendo ele condenado ali na pena mínima, que seria os 4 anos, poderia ter a sua pena substituída por restritiva de direito? A pergunta se faz porque o Código Penal não autoriza a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito quando o crime é cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Pois bem, quando o recurso chegou ao Tribunal de Justiça, o tribunal concedeu parcial provimento à apelação da defesa no seguinte sentido: o juiz de base se equivocou ao equiparar a utilização do simulacro de arma de fogo com a grave ameaça, porque de grave ameaça não se trata, uma vez que a grave ameaça deve ser idônea, ou seja, ela deverá, pelos meios empregados ali pelo agente, poder ser cumprida. E quando você se utiliza de um simulacro de arma de fogo, você não pode dar cabo à promessa de um mal injusto que você ali faz, que é de disparar a arma de fogo. Por quê? Obviamente, repita-se, trata-se de um simulacro sem poder de produção letal. E, portanto, o Tribunal de Justiça, considerando esses argumentos, entendeu que, e eu vou pegar aqui a letra da lei para vocês se situarem melhor, que a condenação pelo crime de roubo na utilização de simulacro, ela não se encaixa no elemento normativo da grave ameaça, mas sim no outro elemento trazido no caput, que diz, por qualquer outro meio, reduzir a impossibilidade de resistência da vítima. O caput do artigo, todos conhecem, diz o seguinte: subtrair coisa alheia móvel para si ou para outra, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de reavê-la, por qualquer outro meio, reduzido à impossibilidade de resistência, claro, da vítima. O Ministério Público argumentou que não se poderia fazer essa interpretação porque, primeiro, a redução da resistência ou a impossibilidade de resistência da vítima, que adviria da ameaça com o simulacro, ela não ocorre depois de haver a coisa para si. Ela ocorreria anteriormente ou concomitantemente à subtração, digamos assim. E um outro argumento utilizado pelo MP foi que os exemplos utilizados pela doutrina para exemplificar, para dizer dos casos em que há a redução ou impossibilidade de resistência da vítima, são aqueles clássicos como o Boa Noite Cinderela, em que se utiliza ali um medicamento para fazer a vítima adormecer, entrar em sono profundo, e assim você conseguir reduzir, aliás, subtrair a coisa alheia móvel. Nesse sentido, o Ministério Público, portanto, discorda da interpretação do tribunal para verificar a utilização do simulacro de arma de fogo
para o crime de roubo como sendo um ato em que a finalidade estaria dentro apenas da redução ou impossibilidade de resistência da vítima, mas sim em relação à grave ameaça, porque a ameaça ou a grave ameaça, segundo eles, se configuraria a partir do temor verdadeiro, legítimo, sentido pela vítima naquele momento, que não pode distinguir e não cabe a ela distinguir se é uma arma de fogo letal ou não, se se trata de simulacro ou não. Pois bem, mas aí nós temos aqui o seguinte, o STJ agora vai se debruçar sobre o tema e eu quero adiantar a minha opinião. Bem, se levarmos em conta o conceito dogmático de ameaça, não precisa ser nem grave ameaça, a arma de fogo de brinquedo, ou o simulacro, perdão, de arma de fogo, ele não pode configurar o crime de ameaça, porque é pacífico em toda a doutrina que a ameaça precisa ser idônea. É dizer, se você, por exemplo, não pode ameaçar uma pessoa, um exemplo aqui grosseiro talvez, mas pode servir, que vai roubar todo o seu patrimônio. Uma pessoa muito pobre falando para uma pessoa muito rica que vai roubar todo o seu patrimônio e ameaçá-la dessa maneira. Eu vou roubar todo o seu patrimônio. Isso não se configura ameaça porque é inidônea, ele não pode cumpri-la. Do mesmo jeito, não se pode cumprir a ameaça do disparo se você se utiliza de um simulacro. Isso me parece evidente. Tanto é que o Ministério Público não ataca especificamente esse argumento. Eu penso que se ele quisesse discordar, ele deveria atacar exatamente esse argumento da defesa. De qualquer sorte, também temos um outro ponto que me faltou ser abordado pela defesa e que eu colocaria aqui. Será se punir da mesma forma alguém que se utiliza de uma arma de fogo letal, verdadeira, com aptidão para disparo, e punir da mesma forma, repito, aquele que se utiliza de um simulacro? Será se nós estaríamos sendo justos? Ou seja, será se não havia uma desproporcionalidade na valoração da conduta criminosa? E aí é importante considerarmos o seguinte: quando valoramos o fato penal para efeito de criminalização, como também para efeito de pena, nós temos que avaliar tanto a conduta como o resultado. Há o desvalor da conduta e o desvalor do resultado. O desvalor do resultado, em ambas as hipóteses, se igualam, mas a meu sentir, não se igualariam na parte do desvalor da conduta. Aquele que pretende realizar o roubo com simulacro, por N motivos, ele pode ter deixado de utilizar uma arma de fogo normal. Mas talvez o principal deles é que ele não queira mesmo se utilizar porque ele acha perigoso, porque ele acha que não precisa. Enquanto o outro, que tem a coragem de utilizar uma arma de fogo, primeiro ele teve acesso a essa arma de fogo, o que evidencia uma maior periculosidade. Em segundo lugar, ele teve essa consciência, essa vontade, essa coragem para utilizar posteriormente esse armamento e não um simulacro. Mas, para além da resposta que o STJ pode dar, penso eu
que aqui é o legislativo quem deveria agir e suprir esta lacuna. Por quê? Porque a utilização de simulacros é muito comum no cotidiano. Então nós temos aqui um fato que não é albergado pela norma. Precisa o legislativo agir. Essas são as minhas considerações. Bom trabalho, bons estudos para vocês e não se esqueçam de se inscreverem em nossas redes, ok?